Presidente da OAB diz que índole ditatorial de Bolsonaro será contida. Por quem? Será? Tenho minhas dúvidas. Parlamentares criticam o ministro por habeas corpus em favor de Weintraub. Weintraub está fazendo hora extra já no governo, né? Maia rechaça a fala de Bolsonaro e diz que decisão judicial se respeita. O PT respeitou. Bolsonaro, mesmo chamando de golpe, né? Bolsonaro ameaçou descumprir determinação de ouvir Abraham Weintraub. O presidente da Câmara disse ainda que Eduardo Bolsonaro, que pregou ruptura institucional, pode responder no Conselho de Ética. Desemprego aumenta e bate recorde, né? Em 3 meses, o país registrou 900 mil desempregados a mais, somando 12,8 milhões de pessoas, né? O número de empregados com carteira assinada é o menor já registrado. França anuncia pacote de 8 bilhões de euros para sua indústria automobilística, hein? O plano se concentrar na produção de veículos ecológicos. Cerca de 400 mil carros deixaram de ser vendidos durante a pandemia. A coisa tá feia, o Estado está tentando salvar aí. Não sei onde isso vai dar, né? Para os liberais, isso é a receita do fracasso. Para os intervencionistas, keynesianistas, isso é o segredo da retomada da economia. E para os marxistas, nenhum nem outro vai resolver essa bagaça, nem o Estado, nem o mercado. A crise pode ser superada com a atuação do Estado, mas em breve essa própria atuação do Estado vai gerar problemas. E esses problemas gerados por essa crise da intervenção estatal depois vão tentar ser corrigidas pelo mercado. E aí o mercado entra atuando mais, a iniciativa privada com mais liberdade econômica, e isso vai levar a outra crise. E aí o Estado intervém, e assim sucessivamente a história do capitalismo. O próprio Marx demonstrava isso, né? Simulação matemática permite traçar diferentes cenários de isolamento. A aplicação de sistema depende de diálogo constante entre especialistas e gestores públicos. Pesquisadores recomendam flexibilização de quarentena conforme variação de contágio e ocupação do sistema de saúde, né? Rejeição a Bolsonaro é a maior desde o início do governo, diz Datafolha. Pesquisa aponta que 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. No levantamento anterior, de 27 de abril, esse índice era de 38%. Flávio Dino vê gravidade à democracia, a pressão de Bolsonaro sobre o Supremo Tribunal Federal. O presidente afirmou que a operação da Polícia Federal de busca e apreensões contra o esquema de fake news no âmbito de inquérito do Supremo foi uma invasão das casas de pessoas inocentes. Se tem uma investigação da PF e se a ordem judicial parte dessa investigação, acredito que não, né? Que não é uma invasão de casas de pessoas inocentes. Essas pessoas devem ter alguma coisa. Quem não deve, não teme. A educação em retrocesso criminoso. Um dos integrantes do núcleo ideológico do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, já se firmou como o pior ministro da educação da história do Brasil. Bolsonaro, pior presidente da história. Abraham Weintraub, pior ministro da educação da história. Está colecionando os piores da história esse governo, né? Manifesto condena a tentativa de censura e a propagação de fake news, né? Documento alerta para a necessidade de combater as fake news e, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade de expressão. É complicado. Porque isso já aconteceu com o PT antes, né? No âmbito da Lava Jato. Blogueiros e jornalistas foram conduzidos coercitivamente. Agora, acontecendo a mesma coisa com bolsonaristas, né? Apurar e punir a propagação de fake news é necessário, né? Mas desde que de forma consistente, com provas, né? Estados Unidos da América, protesto antirracista coloca Minneapolis em estado de emergência. Pô, tá colocando fogo em tudo lá, fogo nos racistas. O Brasil tem 26.756 mortes por Covid, diz o Ministério. A educação em retrocesso criminoso, com o Abraham Weintraub. Maia rechaça a fala de Bolsonaro e diz que decisão judicial se respeita, já falamos, né? Presidente da OAB, já falei. O real significado do envio de combustível do Irã para a Venezuela, qual que será o significado disso, hein? O alinhamento do bolivarianismo com o islamismo? Não sei. A destruição dos organismos multilaterais e a nova Guerra Fria, né?
entre Estados Unidos e China agora, né? Uma vitória para a cultura nacional entre o espelho e a linha do horizonte. Liberdade para quê? Para que serve a liberdade? A liberdade deve ser ilimitada ou deve haver leis que coloquem limites à liberdade? A erradicação da pobreza, um feito do tamanho da China. Será? Enquanto o presidente ignora cientistas, enfrentamos a pandemia, né? 10 poemas políticos de Alberto Cunha Mello. Entidades contestam a aplicação de lei para reduzir teto de precatórios. Não sei nem do que se trata isso. Bairros de São Paulo com mais mortes por Covid-19 estão no centro pobre, né? É claro que na periferia vai morrer muito mais gente. É sempre preferir os 5 P's que pagam: o pato preto, pobre, periférico, prostituta, né, e os petistas. Vamos ver se agora os bolsonaristas também pagam esse pato. Na ausência do Estado, periferia se organizam para enfrentar a pandemia, né? O Estado não chega lá. Olívia defende centralizar equipamentos de saúde em Salvador. O Brasil perde 1,1 milhão de empregos formais com a Covid-19 e Bolsonaro. MST sensibiliza investidores para financiamento de indústria agrícola, né? Recebemos mais de 1.000 mensagens de pessoas que querem investir juntas porque não querem mais deixar o dinheiro no Itaú, no Bradesco, no Santander sem saber a quem estão financiando. Quem está fazendo esse movimento é o Eduardo Moreira. Tenho acompanhado algumas lives dele, acho uma iniciativa extremamente interessante e disruptiva. Da vida dos trabalhadores do campo sobre a pandemia. Acho que há um grande risco aí, né? Quando começa a captar recursos demais, as lideranças podem sentir ali o desejo de corromper. É igual o que acontece na própria Bolsa de Valores, né? 35 organizações evangélicas pedem cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ó, que bom! O manifesto evidencia o crescimento da oposição de evangélicos a Bolsonaro. Que notícia boa! Afinal, por que os comunistas se tratam como camaradas? Porque são camaradas, né? Na merda e na corrupção. Bolsonaro demitir. Já falamos sobre isso, é notícia velha. E no mais é isso aí mesmo. Estados Unidos da América, protesto antirracista coloca Minneapolis em estado de emergência. Um homem negro de 46 anos foi morto, sufocado por 2 policiais brancos. Há manifestações em outras cidades. Tem que fazer mesmo, cara. Quebrar tudo. Isso é inadmissível. Segunda onda na China sugere mutação no vírus. Pessoas ficam doentes por mais tempo e demoram mais para apresentar sintomas. Menos pacientes chegam ao estado mais grave, mas os que chegam enfrentam mais agressividade. Organismos internacionais alertam para a violência contra enfermeiros. Isso que está acontecendo, né? Diz que aqui em Uberlândia teve. O pessoal pediu para não deixar a enfermeira entrar dentro do ônibus. Ela estava saindo do hospital, vai pegar o ônibus para ir para casa. E a galera que estava no ônibus começou a ameaçar o motorista e depredar o ônibus se ele pegasse a enfermeira. Os governos devem agir para conter a violência contra enfermeiros que trabalham com pacientes de Covid-19. O Brasil é o país onde mais morreram profissionais de enfermagem na pandemia até agora, infelizmente, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.